capítulo 19, Lucas era médico. Isso que eu estou brincando assim, mas é verdade. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo de número 1. Quantos acharam, digo amém. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, ou subiu em uma árvore, em outras traduções, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Somente aí, até aí, coloca a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos ver um texto muito conhecido sobre a história de Zaqueu, e ao ler esse texto, traz para nós alguns ensinamentos poderosos. Jesus, diz o texto, atravessava a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade importante. Jericó era uma cidade rica e movimentada. E Zaqueu queria encontrar com Jesus, porque ele ouvia falar com Jesus, mas ele sabia que não seria fácil. Por quê? Porque Zaqueu era de baixa estatura, e ele não ia conseguir, sendo pequeno, no meio de uma multidão, a atenção de Jesus. Ao ler o texto, você percebe que Zaqueu, ele tinha muitas posses. Diz o texto que ele era rico. Ele tinha uma posição importante, ele tinha um cargo importante, ele era chefe dos publicanos, ele era chefe daqueles que cobravam impostos. Então a imagem de um cobrador de imposto naquela época não era muito boa. Não é diferente do dia de hoje, não. O leão está chegando aí, declaração de imposto de renda. O leão só Jesus. E interessante que naquela época ele era chefe. Então havia essa posição, esse cargo, mas ao mesmo tempo havia um vazio no coração de Zaqueu. E ele queria encontrar com Jesus, ele queria estar perto de Jesus. Apesar do nome Zaqueu, na sua etimologia, significa Zaqueu, que vem do original Zacai, que é puro e justo. Embora ele tivesse esse nome, entende-se que pela sua posição e pelo que ele fazia, ele estava muito longe do que era ser justo. Ele estava muito longe do que era ser puro. E Jesus, ao entrar na cidade, encontra com Zaqueu em cima de uma árvore. Ele fala: Zaqueu, desça depressa, porque eu vou me hospedar na sua casa. Todo mundo falou assim: como é que pode Jesus entrar na casa de um pecador? Jesus não pode andar com esse tipo de gente. Aí Zaqueu, olhando para Jesus, sem Jesus questionar absolutamente nada, ele falou: Senhor, eu vou devolver a metade dos meus bens aos pobres. Jesus não falou nada. E depois ele falou assim: se eu extorqui alguém, defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus falou: chegou salvação nessa casa. Vamos entender um pouco essa história. Nem todo mundo que sorri
estar de fato bem por dentro. Zaqueu tinha cargo, Zaqueu tinha posição, Zaqueu tinha influência, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha cargo, Zaqueu tinha posição, mas havia um vazio no coração de Zaqueu. Ele era rico espiritualmente, mas ele era pobre espiritualmente. Quantas pessoas que você conhece que tem uma grande posição, mas é vazio por dentro, não é feliz. Tem gente que é cercada de gente à sua volta, mas se sente só. Tem gente que é cercada de muitas pessoas, mas se sente vazio. Tem gente que venceu até profissionalmente, mas perdeu a paz. Está na posição que queria, mas está sem paz. Conseguiu estar bem financeiramente, mas está sem paz. Então, tem gente que é admirada pelas pessoas, mas está cansada da sua própria vida. Não é diferente, Zaqueu. O problema do vazio da alma é que o vazio da nossa alma, nada terreno é capaz de preencher. Só as coisas do céu que é capaz de preencher. Dostoiévski, um romancista russo, ele dizia o seguinte: o ser humano tem um vazio do coração que tem o tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Qual é o problema dessa geração? Que vai preencher com qualquer outra coisa, menos com Deus. E aí quanto mais tenta preencher com outras coisas, mais o vazio aumenta. Aí a pessoa começa a beber para esquecer o problema, depois começa a beber para se alegrar com alguma conquista e nada preenche. Depois começa a se prostituir, começa a se corromper, mas nada consegue preencher. Por que nada consegue preencher? Porque o vazio tem o tamanho da presença de Deus e só dá para preencher com a presença dEle. Aí você conhece pessoas que talvez não tenham a posição, não tenha cargo, não tem influência, mas tem paz, tem alegria. Por quê? Porque encontrou Jesus. Talvez você pode esconder a sua dor de muitas pessoas, mas você não consegue esconder a sua dor de Deus. Jesus viu Zaqueu no meio da multidão. Por quê? Porque Deus sempre enxerga a gente além da nossa aparência. Deus enxerga a gente além do nosso cargo. Deus enxerga a gente além da nossa posição. Deus enxerga a gente do nosso coração. Existem vazios que dinheiro nenhum consegue preencher. Existe vazio que cargo nenhum consegue preencher. Existe vazio que posição nenhuma consegue preencher. Só a presença de Jesus na nossa vida. Eu me lembro de um homem muito rico, muito poderoso, que para você chegar na casa dele, você tinha que chegar de helicóptero. E ele falou que ele ficava irritado com o sorriso do seu caseiro. Aí perguntaram: por que você está irritado? Porque ele não tem nada. E ele é a pessoa mais feliz dentro desta casa aqui, de todos os funcionários que eu tenho. E eu tenho tudo, não consigo ter a alegria que ele tem. E aí chamaram ele. Então chama ele. Por que você não perguntou para ele? Qual é o segredo disso aí? Chamaram ele. E ele falou assim: meu filho, eu queria entender por que você é uma pessoa feliz, mesmo você não tendo tudo. E ele falou assim: mas por que você acha que eu não tenho tudo? Ele: porque você não tem a casa, o helicóptero, a lancha, você não tem funcionários, você não tem dinheiro. Eu falei: não, mas eu tenho algo mais importante que isso. O que você tem? Qual é o segredo desse sorriso? O segredo desse meu sorriso é Jesus de Nazaré. E se você quiser, se o Senhor quiser, Jesus vai te dar tudo aquilo que você precisa, que é maior que tudo que você possui. Quem tem Jesus não sente falta de mais nada, porque Jesus é o nosso pastor, e de nada eu sinto falta. Quem tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não sente falta de absolutamente nada. Quem está entendendo o que o Senhor está falando, diga amém. Por que, pastor? Porque quem realmente quer Jesus, vence qualquer obstáculo. Por que, pastor? Vai ter muito obstáculo? Vai. Eu falei para uma geração, domingo passado nós recebemos mais de 30 novos membros. Eu estava falando para eles: vocês aceitaram Jesus, vocês vieram para a igreja, glória a Deus. Então prepara que só vai vir chumbo grosso, vai vir guerra,
vai vir pedrada, vai vir obstáculo. Pastor, foi eu aceitar Jesus e vir para a igreja? É uma guerra, claro que é uma guerra, porque as trevas se incomoda quem está na luz. Por isso que é uma batalha você estar na igreja. Você já viu a guerra que é para estar no culto? Você já viu o que você enfrenta para estar aqui? Tudo é difícil, tudo complica. Por que não é a mesma dificuldade para ir para uma balada? Ou seja, estar na presença de Deus é ter a capacidade de enfrentar obstáculos. A multidão impedia Zaqueu de enxergar Jesus. A baixa estatura de Zaqueu era uma limitação, ele era muito pequeno, então ele não conseguia chegar lá. E Jesus não ia enxergar no meio daquela multidão. Mesmo assim, ele subiu em cima de uma árvore para chamar a atenção de Jesus. Eu não sei qual árvore que você vai ter que subir, mas você vai ter que chamar a atenção de Jesus aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua árvore, eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a tua multidão, mas eu e você vamos ter que chamar a atenção de Jesus. Jesus está passando aqui nessa noite e nós precisamos chamar a atenção dele na nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas. O que a multidão representava? A multidão representava as distrações. A multidão representa distrações. Ele não ia conseguir chegar até Jesus, ele ia se distrair, não ia conseguir chegar. Você já reparou que hoje o diabo, a estratégia do diabo nem sempre é te jogar para fora da igreja, mas é ficar distraído? Você já reparou que a estratégia do diabo é distrair o crente? Você já reparou que muitas pessoas falam, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, mas você já reparou que você consegue ficar 3 horas, 2 horas no TikTok, 2 horas, 3 horas no Instagram, e aí na hora de ler a Bíblia, é entedioso ler a Bíblia? Orar é algo entedioso, é chato ler a Bíblia, é chato orar, mas não é chato ficar na internet, não é chato ficar no Instagram, não é chato ficar no TikTok, não é chato ficar vendo novela, não é chato ver Big Brother. As redes sociais estão provando para a gente que a gente não tem falta de tempo, a gente tem falta de prioridade. Eu não estou falando que rede social é pecado, eu estou falando que ela pode ser um erro da nossa prioridade. Que geração é essa que não tem tempo para ler a Bíblia? Que não tem tempo para orar? Aí fica um monte de crente anestesiado dentro da igreja. Um monte de crente preguiçoso dentro da igreja. Um monte de crente que não tem tempo para nada, está cansado de tudo. Não, você está anestesiado pelas coisas desse mundo. Você está distraído com tudo. Você quer ter uma igreja maravilhosa, mas você não quer ser uma igreja maravilhosa. Você quer ter uma igreja atualizada, abençoada, uma igreja que ora, mas eu pergunto, você ora? Você quer uma igreja cheia do Espírito Santo, mas você é cheio do Espírito Santo? Você quer uma igreja que tenha a palavra, mas você lê a palavra? Você quer uma igreja de oração, mas quantas vezes você vem para a consagração orar? Quantas vezes você vem para o monte orar? Quantas vezes você está na sala de oração? Ou você acha que aqui é um teatro de entretenimento, que tem que ter uma boa luz, tem que ter uma boa música e tem que ter uma boa palavra para massagear o seu ego? Eu quero dizer que aqui é o evangelho da vida real. Eu não estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se você quer viver o evangelho, vem comigo. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos servir na casa de Deus. É o evangelho que as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Ah, pastor, passei no banheiro, o banheiro estava sujo. Por que você não ajuda a limpar? Ah, pastor, cheguei na igreja, pensei que a recepção podia ser melhor. Então por que você não faz parte da transformação? Se candidate a trabalhar na obra de Deus. Ou você acha que Deus te chamou só para sentar num banco no domingo da igreja? Cuidado para não ficar distraído dentro da igreja. Tem muita gente distraído. Esse dia um irmão falou bem, pastor, a igreja tinha que ter isso, a igreja tinha que fazer isso. Eu falei, que legal, você vai fazer o que para ter?
Pastor, e a programação tal, vai fazer? Falei, vamos, você vai fazer parte da equipe? Ah, eu não tenho tempo, então por que você sugeriu? A gente quer ter tanta coisa, mas a gente não quer participar de tanta coisa. O que é isso, irmãos? Que evangelho, que distração é essa? Sabe qual é a minha oração nesta noite? Que essa distração caia por terra e que Deus levanta uma geração que ama orar, que ama ler a Bíblia e que quer fazer parte da igreja de Cristo. A multidão distraía Zaqueu, a sua estatura era a limitação dele. Ele era limitado na sua estatura, por isso que ele tinha que subir na árvore. Quantas limitações nós temos, mas a nossa limitação, vou pegar uma galera agora, a nossa limitação não pode servir como desculpa para não estar perto de Jesus. A nossa limitação não pode ser desculpa para não fazer, porque mesmo ele sendo baixo, eu vou subir numa árvore, eu vou dar um jeito, mas eu preciso ver Jesus. Sabe o que representa subir na árvore? Esforço. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado pelo esforço, pela entrega. Quem quer viver algo novo precisa parar de terceirizar a sua caminhada espiritual. Quem quer viver algo novo não tem como deixar a responsabilidade da sua vida espiritual nos ombros de outra pessoa. É claro que algum irmão pode te ajudar em oração, é claro que o irmão pode te ajudar numa visita, mas isso não substitui o teu momento de oração lá na tua casa, isso não substitui o teu tempo de leitura da palavra. Você precisa ser responsável pela tua vida espiritual. A salvação é individual. Meu irmão, culto de doutrina começou, irmão. Estava tão bem, pastor. Ô Jesus, estava tão calmo. O que houve? Uma geração de crente que fica terceira, não quer orar, mas pede oração para todo mundo. Tem gente que nem lê mais a Bíblia, lê caixinha de promessa. O que Deus vai falar comigo? Aí lê o versículo, não quer ler a Bíblia, é chato, é cansativo, mas não é cansativo a internet, não é cansativo Big Brother, não é cansativo novela, não é cansativo, não sou contra a internet, eu sou contra a falta de prioridade. Quem tem fome de Deus não fica parado atrás da multidão. Quem tem fome de Deus dá um jeito de buscar a sua presença. Quem tem fome de Deus vai 8 horas da manhã para a consagração. Quem tem fome de Deus atravessa a cidade para se consagrar. Quem tem fome de Deus paga o preço pela presença de Deus. Você quer viver coisas diferentes com a mesma mania de sempre? Não. Se você quer viver algo novo, diferente, vai ter que fazer algo novo, diferente. Uma geração infantilizada, amamanhada, que tudo dói, crente feito de geleia, feito de açúcar, tudo dói, tudo incomoda. Mas quando que começa a transformação? Quando alguém começa a decidir romper as barreiras para se aproximar de Jesus, e talvez a própria barreira seja a gente mesmo, a nossa vaidade, a nossa soberba, o nosso ego. Quem está comigo, diga amém. Tem gente que está esperando condições perfeitas para buscar a Deus. Não existe condições perfeitas para buscar a Deus. Busque Ele, ore a Ele. Alguém pode orar por você? Claro, eu peço muita oração à minha equipe, o ministério de intercessão, claro, mas isso não substitui a nossa vida de oração. Isso não substitui a sua entrega. Quem tem fome de Deus não fica parado, não dá desculpa. Seja maior do que a sua melhor desculpa. A gente é especialista em dar desculpa. A gente é especialista em arrumar culpado para tudo. A gente nunca é o culpado. O culpado é o outro. Ah, eu não orei porque fizeram isso comigo. Ah, eu não perdoei porque me fizeram mal. Aí eu não vou na igreja porque feriram o meu coração. E você é um anjinho, né? Você nunca feriu ninguém.
Aí eu não busco mais a Deus, porque passaram do meu lado e não me cumprimentaram. Eu parei porque eu sofri uma grande decepção. Isso é motivo para você parar de buscar a Deus? Isso é motivo de você parar de congregar na casa do Senhor? Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que tem um coração disposto para buscar a presença de Deus, apesar dos defeitos. Por que igreja não é perfeita? Porque você não é perfeito. Você não é perfeito. Ah, pastor, eu quero uma igreja perfeita. Então sai de lá que você vai estragar essa igreja. Eu vou procurar uma igreja perfeita. Vai para lá que você vai estragar a igreja. Você vai estragar a igreja. A gente exige uma perfeição dos outros que nós não temos. E a gente precisa ter mais a fraternidade em amor uns com os outros, ser tolerante no amor, suportando uns aos outros em amor. A palavra suportar em amor não é de aguentar o outro, não, é de ser suporte ao outro, de ser apoio ao outro em amor. Por isso que a Bíblia fala: suportai, seja suporte, dê apoio, seja suporte em amor uns aos outros. Jesus entra em casa de gente que muitos de nós não entraríamos. Jesus entrou numa casa de Zaqueu que os outros falam assim: Jesus vai para lá? Jesus vai entrar naquela casa? Então Jesus entra em casa que talvez você não entraria. E Jesus está dando uma lição em todo mundo: eu estou entrando numa casa que vocês rejeitam. Zaqueu é pecador? É. Zaqueu errou? Sim. Mas quando Jesus decide: Zaqueu, pode descer depressa, desça depressa, porque hoje convém me hospedar na tua casa. O povo criticou imediatamente, porque a religião vai excluir, mas o evangelho vai incluir. A gente não merecia, mas o amor dele nos alcançou. Ninguém é perfeito, irmão. O que seria de mim se não fosse Jesus? O que seria de você se não fosse Jesus? Jesus sempre oferece uma nova oportunidade. A multidão ficou escandalizada com o tamanho do amor de Jesus. Zaqueu, convenha que eu venha pousar na sua casa. Talvez as pessoas desistiram de você. Talvez você desistiu de você mesmo, mas eu tenho uma palavra: Jesus não desistiu de você. Hoje Ele está dizendo: desça depressa dessa árvore, que eu vou pousar, repousar, me hospedar na sua casa. Mas o que as pessoas vão pensar de mim não importa. O que as pessoas vão pensar em você, o que importa é que Jesus decidiu entrar na tua vida. Mas por que Jesus decidiu entrar na vida de Zaqueu? Porque Zaqueu estava tão disposto a encontrar com Jesus, que ele não mediu esforços. Um publicano subir em cima de uma árvore, igual uma criança, um adolescente, para samar: eu não estou nem aí, eu quero ver Jesus, eu estou disposto a qualquer coisa. Quando Jesus viu aquilo ali, ele: desça daí depressa, porque convém me hospedar na sua casa. Ele falou imediatamente. Jesus não perguntou nada, Jesus não falou nada. Ele falou assim: a metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Jesus não chamou ele de ladrão, Jesus não falou o pecado dele, Jesus não falou nada, mas a presença de Jesus constrangeu ele. E depois ele fala assim: e se eu extorquir alguém, defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu aprendo alguns princípios importantes aqui. Eu aprendo que Zaqueu estava disposto a devolver aquilo que não era dele. Quando ele fala assim: eu devolvo 4 vezes mais, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Ele estava dizendo: eu quero reparar o meu erro que eu causei na vida de outras pessoas. Redobre a sua atenção aqui. Nós temos que ter a capacidade de reparar os erros que nós causamos na vida de outras pessoas.
Pedir perdão é importante, sim ou não? Perdoar é importante, sim ou não? Mas nós precisamos reparar o erro. Reparar o erro. Você fez mal a alguém, intencionalmente ou não, deu prejuízo para essa pessoa, pede perdão, mas fala para a pessoa: eu quero reparar esse erro na sua vida. Como eu posso te pagar isso? Eu quero reparar o mal que eu fiz na sua vida. Sabe o que eu acho lindo em Zaqueu? É a capacidade de reparar o mal que ele fez na vida de outras pessoas. Aí Jesus fala assim: chegou salvação nessa casa. Por que Jesus falou isso? Ele falou isso por vários motivos, dentre eles a disposição de Zaqueu em corrigir a rota dele. Porque quando Jesus chega na nossa vida, tem um antes e um depois. Não dá para fazer média com o diabo e com Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve, não tem como. Ele foi radical. Eu vou devolver, eu vou reparar, eu vou corrigir. Você não tem condições de reparar o erro na vida de alguém, de repente de uma dívida, chega para a pessoa e fala assim: parcela para mim em tantas vezes, mas eu quero te pagar. Eu quero reparar, não foge, encara o problema de frente. Se você fez mal na vida de alguém, se aconteceu algum desentendimento, não desliga o telefone, não bloqueie a pessoa, procure a pessoa, peça perdão e a pessoa: eu quero te pagar, eu quero reparar o meu erro, eu quero retribuir a você, eu quero corrigir isso, eu não quero deixar você no prejuízo. Por quê? Porque Jesus chegou na minha casa. Jesus chegou na minha vida. Aí eu devo, fulano pediu perdão? Não, pede perdão e repara. 30 vezes, repara. 10 vezes, repara. Quem está comigo, diga amém. O interessante é que Jesus falou assim: chegou salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra no seu coração, você começa a corrigir outras áreas da sua vida. Exemplo, a Bíblia diz: aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Qual era o tesouro de Zaqueu? O dinheiro. Mamon era o Deus dele, o dinheiro era o poder dele. Jesus entrou, falou assim: não tem como ficar o dinheiro e eu aqui, então eu entro. E a generosidade aparece. Porque quando uma pessoa aceita Jesus, ela automaticamente ela se torna uma pessoa generosa. Ah, mas eu aceitei Jesus e não me tornei uma pessoa generosa. Você não aceitou Jesus. Você foi uma pessoa que não se converteu, você se convenceu. Tem gente que são convencidas e tem gente que são convertidas. Convencidas assim: cara, eu gosto de Jesus, eu amo a igreja, eu amo a palavra do pastor, eu amo o louvor, eu estou convencido que isso é uma bênção, mas não muda nada. E tem uns convertidos que falam: a palavra é uma bênção, o louvor é uma bênção, a igreja é uma bênção, mas a minha vida não é mais a mesma. Zaqueu poderia ser avarento, mas ele se tornou generoso, porque quando Jesus entra no coração, a gente se torna dizimista. Quando Jesus entra no coração, a gente se torna ofertante. Você aceita Jesus, mas não consegue ser dizimista. O dinheiro virou um Deus na sua vida. Você se converteu, mas não consegue ser ofertante. Tudo que é para ofertar é uma dificuldade. Ah, pastor, não dou dízimo porque não sobra. Quem disse que dízimo é sobra? Dízimo é primícia. Ainda que você dá dizimista, se essa é a última coisa que você faz no seu mês, Deus não recebeu o dízimo. Você paga todas as contas, por último você dá o dízimo. Deus não recebe esse dízimo. Primeiro eu separo aquilo que é de Deus, e depois eu faço as minhas contas. Isso é primícia, isso é honra, isso é dízimo, isso é generosidade. Aquela provisão que Deus mandou para você, primeira coisa que você faz: entrega a primícia ao Senhor. Entrega o dízimo. Isso aqui é do Senhor. Eu estou devolvendo aquilo que é de Deus. E depois eu resolvo as outras coisas.
Agora, se você muda a ordem, não, eu faço tudo, aí o que sobrar, eu entrego ao Senhor. Deus é a prioridade. Essa questão é muito espiritual. Essa questão é tão espiritual que foi a primeira coisa que foi corrigida na vida de Zaqueu. Porque para Deus, dinheiro não é dinheiro. Para Deus, finanças é uma honra ao Senhor. É adoração. É quando Caim oferece uma oferta, Abel também oferece uma oferta, e Deus fala assim, e diz a Bíblia, o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Porque para o Senhor isso é adoração. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Então não deixa o seu passado te rotular. Existia um rótulo sobre a vida de Zaqueu, de pecador, de publicano, de defraudador, mas o Senhor entrou na vida de Zaqueu. Agora eu vou mudar a história desse homem. Quando Jesus decide entrar na nossa vida, não importa a opinião dos outros. Quando Jesus decide entrar na nossa vida, não importa o que os outros falem sobre você. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que quando Ele entrar, você não vai ser mais a mesma pessoa. Não vai. Isso aqui serve para a gente aplicar em várias áreas da nossa vida. Moisés era um cara estourado, nervoso, explosivo. Diz a Bíblia que se tornou um homem mais manso na terra. Talvez você possa ser a pessoa mais avarenta, pode se tornar a pessoa mais generosa. Talvez seja uma pessoa que não consegue perdoar, vai se tornar a pessoa mais perdoadora. Talvez seja uma pessoa que tem dificuldade de amar, vai ser a pessoa mais amorosa, vai ser conhecida como a pessoa que ama, vai ser conhecida como a igreja do amor. Talvez seja a pessoa mais fria espiritualmente, Deus vai te batizar com fogo, e você vai ser uma brasa viva na mão de Deus. Deus não procura, segura essa aqui, Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura corações disponíveis a Ele. Não, quando eu corrigir essa área da minha vida, me envolvo no ministério. Quando eu corrigir essa área da minha vida, eu vou servir mais na obra, porque eu tenho que consertar isso. Não. Ele está procurando quem tem um coração disposto. Quem tem um coração disponível. Você vem do jeito que você está, porque Jesus sabe que você não vai continuar do mesmo jeito. Eu vou para Jesus do jeito que eu estou, mas eu sei que Ele vai mudar a minha história. Ele vai mudar a minha vida. Um encontro verdadeiro com Jesus produz uma mudança real. Zaqueu mudou completamente a sua postura. Ele decide devolver metade aos pobres, restituir 4 vezes mais. O encontro não ficou na emoção. O encontro virou uma transformação. Presta atenção aqui. Evangelho não é emocional. O evangelho é uma transformação prática no dia a dia. Servir o evangelho não é vir no culto de domingo, escutar 3 louvores, chorar e chegar na segunda-feira e não mudou nada. Nosso evangelho não pode ser um evangelho emocional. É claro que o evangelho também nos emociona, mas essa emoção que a gente tem no evangelho não pode parar no emocional. Tem que acontecer uma transformação prática. Existe muita emoção sem mudança. Quem está comigo diz amém? Muito discurso sem conversão, muito ambiente religioso, mas sem arrependimento verdadeiro. Se acostumou, pegou a manha, se acostumou com a igreja, se acostumou com o evangelho, fica 30, 40 anos dentro da igreja, acha que é dono do lugar, acha que é dono do banco. Tem irmão que se sentar no lugar dele aqui, ele zanga. Eu estou acostumado a sentar no meu cantinho ali, chegou, sentaram. Qual o problema? É dono da igreja, é dono do banco. Já tem a Amanda que se acha dona da igreja. Sabe? Vai vivendo num ambiente religioso. Aí chega o visitante, não tem lugar para sentar, porque o princeso não pode dar o lugar dele.
para o visitante. Quem está comigo, diga amém. Temos que tomar cuidado em não viver num ambiente religioso, mas num ambiente que haja arrependimento genuíno. O evangelho foi bom para mim, mas é bom para todo mundo. E eu preciso a cada dia me transformar. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando Jesus toca em alguém de verdade, a vida tem que mudar. E aí eu tenho que permitir que esse toque aconteça. O evangelho não muda apenas o culto de alguém. Ah, meu culto mudou, beleza. Mas as suas decisões, e as suas atitudes, e as suas palavras, e o caráter. Muda o culto, mas tem que mudar o caráter. Muda o culto, mas muda as atitudes. Muda o culto, mas não estou falando de perfeição não, irmãos. Eu não estou falando de perfeição não. Não estou falando disso. Eu sou um pastor cheio de erros, mas os meus erros não comprometem o meu caráter. Nós podemos ter erro, mas isso não pode comprometer a nossa essência, o nosso caráter. Eu sou cheio de defeitos. A igreja aqui conhece quase todos eles, que eu sou muito transparente. A minha liderança então conhece de perto, mas os meus erros não comprometem o meu caráter. O evangelho tem que mudar a nossa essência, o evangelho tem que mudar o nosso caráter, o evangelho tem que mudar as nossas atitudes. Tem que ter um antes de Cristo e depois de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Quem realmente encontra Jesus não consegue continuar igual. Você já reparou quando você começa a orar, as coisas, você começa a mudar? Você começa a entrar no propósito de oração, de jejum, você não consegue fazer as mesmas coisas de que antes. Aquilo que você achava normal, você começa a jejuar e o Espírito Santo fala assim: pode parar. Eu quando acordo de madrugada, eu falo, não adianta brigar com Deus. Não adianta. Não adianta rolar, vai rolar na cama a noite inteira. Eu sei que eu tenho que parar. Dobrar os joelhos. E falar com Deus. Eu já cansei de tentar guerrear e eu sempre perco. Eu sempre perco. Não vou nem tentar. Entro na oração. E você acha que eu não tenho vontade de dormir? Pô, que maravilha, irmãos. Você acha que eu não queria descansar? Sim. Mas escolhido não tem escolha. O chamado é maior do que você. Mesmo que você não queira fazer a obra de Deus, você vai ficar nesse banco aqui e o Espírito Santo vai te irritar. Você vai ficar com coceira no corpo. Você vai ficar irritado no banco, falando assim: meu Deus do céu, Deus quer algo mais de mim. Eu sei que Deus quer algo mais de você. E não adianta lutar contra o chamado. Não adianta lutar contra aquilo que Deus já chamou você para fazer. Eu nunca vi uma pessoa que se afastou do chamado de Deus ter sossego. Eu estava aqui esses dias, faz um tempo já, eu não sei se eu falei isso aqui. Aí eu não sei se eu estava aqui umas 12 horas de oração, eu não sei o que estava acontecendo. Um cara vendendo amendoim me parou. E falou assim: o senhor pode orar por mim? Eu comecei a falar de Jesus para ele. Aí eu fui fazer o apelo para ele aceitar Jesus. Ele: você quer aceitar Jesus? Ele: rapaz, você sabia que eu era pastor? Eu falei: aonde? Eu falei: era pastor lá no sul do Brasil. E eu vivi uma tragédia na minha família, me desviei, caí no mundo, e hoje eu estou aqui na cidade vendendo, comprou amendoim, e nunca mais tive sossego, que eu sinto saudade do meu chamado, e eu sei que eu não vou ter paz enquanto eu não voltar para a presença de Deus. Eu falei assim: que tal agora você voltar para a presença de Deus? Voltar para Jesus. Não existe ex-ungido. Não existe ex-chamado. Você vai voltar para o chamado que Deus, e Deus vai restaurar tudo na sua vida. Você pode até não querer, mas você tem a marca da promessa. E ali na calçada eu comecei a orar por ele, ele chorando, voltou para os braços do Senhor. Quando Jesus chega, tudo muda. A multidão viu um pecador, mas Jesus viu em Zaqueu alguém que podia recomeçar. Talvez essa mensagem
seja uma mensagem dizendo para mim e para você que Jesus vai entrar na sua casa hoje, vai entrar no seu coração hoje, e história de muita gente que desacreditou de você, vai olhar para você e vai voltar e falar assim: não, existe um Deus no céu, que está escrevendo uma nova história na vida deste homem, na vida desta mulher. Nem você pode limitar o tamanho do poder de Deus, porque onde Jesus entra, tudo muda. Agora, uma característica de Zaqueu: Zaqueu estava disposto a ser mudado. Zaqueu estava disposto a ser visitado em sua casa. Zaqueu estava disposto a ser exposto. Vocês estão aqui comigo? Zaqueu não tinha: eu estou com vergonha. Não tem vergonha. Ele se expôs. Eu estou com vergonha. O que vão pensar de mim? Zaqueu não teve esse negócio. O que vão pensar? Eu estou aqui para me expor ao Senhor. O que os outros estão pensando não é um problema meu. E está todo mundo no mesmo barco. É que uns a gente sabe e outros a gente não sabe. Você se sente melhor porque você não foi exposto. Mas quando alguém é exposto, você aponta na hora. Mas você sabe que se fosse a sua vez, estaria no mesmo Panamá. Quem está entendendo, diga amém. A questão é que Zaqueu se prontificou a se aproximar de Jesus. O que me chama, eu poderia falar aqui mais umas meia hora. O que me chama a atenção é que Zaqueu não esperou ser confrontado, ele se confrontou. Jesus poderia botar o dedo na ferida: Zaqueu, eu tenho algumas coisas para falar, quando chegar na tua casa, eu vou dizer. Talvez Jesus poderia fazer isso, mas ele não precisou. A única coisa que Jesus falou: chegou salvação, porque está aqui um cabra disposto, está aqui um homem que se confrontou, está aqui um homem que se confessou, está aqui um homem que se abriu, está aqui um homem que está disposto a mudar a tua história, sem precisar ser confrontado. Irmão, que coisa linda. A gente pode mudar quando a gente é confrontado. Agora, mais lindo ainda é quando a gente mesmo se confronta para mudar. Esse dia achei lindo uma pessoa chegar para mim e falar assim: pastor, como eu sou arrogante, como eu sou soberbo. Eu fiquei impactado com a sensibilidade, né? A sinceridade da pessoa falar assim. Esse dia uma pessoa falou assim: pastor, tem tanta inveja. Você já reparou? Só o outro que tem inveja. Mas eu achei lindo quando a pessoa falou assim: pastor, eu tenho um problema de inveja. Eu sinto inveja dos outros. Se eu vejo alguém com um carro bonito, eu vou criticar. Mas na realidade eu que estou com vontade de ter aquele carro. Mas eu, como não posso ter, eu falo lá: roubou. Eu achei linda essa sinceridade, porque chegou a salvação. Eu me lembro que eu estava pregando uma conferência, eu estava descendo na escada, chegou um jovem e falou assim: eu quero te pedir perdão. Eu falei: por quê? Cara, eu tenho uma inveja da unção que você carrega. Eu queria que Deus me usasse, pastor Inácio, como te usa. E eu não consigo nem falar, não consigo. Eu falei assim: rapaz, agora. Botei a mão na cabeça: Senhor, usa esse rapaz. Mais ainda que o Senhor me usa. Porque um homem sincero desse jeito, confessa uma inveja, confessa um pecado, chegou a salvação. E quantos de nós somos assim, só que a gente não confessa? A gente tem inveja, mas a gente fala que o outro tem. A gente é bom demais. Eu acho lindo quando alguém chega diante do Senhor e já fala: Senhor, eu sou arrogante, eu sou soberbo, eu sou vaidoso, sou vaidosa, eu não quero ser mais assim. Eu lembro que eu estava num restaurante, uma pessoa próxima a mim, numa churrascaria, estava comendo só salada. Eu falei: por que você está comendo salada? Estou num propósito. Eu falei: que legal, não vou perguntar. Eu estou num propósito com Deus, para Deus me quebrar a minha arrogância. Eu não me aguento. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu não me suporto. Quem está perto de mim sofre demais. E eu entrei num propósito com Deus para Deus me moer. Eu não quero ser mais essa pessoa.
chegou salvação nesta casa. É Zaqueu falando assim: Senhor, eu vou devolver, eu vou reparar, eu vou mudar, eu não aguento ser quem eu estou sendo. Meu irmão, de vez em quando a gente precisa fazer isso. De vez em quando a gente precisa fazer uma revisão. De vez em quando a gente não tem que orar para Deus mudar ninguém. A gente tem que falar assim: Senhor, está na hora de eu ser mudado. Está na hora de eu ser convertido. Está na hora de eu ser transformado. Está na hora de o vaso ser quebrado e fazer um vaso novo. Chega de achar que a minha oração só serve para mudar os outros. Está na minha hora da minha oração me mudar. É quando eu olho para o Zaqueu se autoconfrontando. Que coisa linda, irmãos. O salmista fala isso. Se há algum caminho mau em mim, Senhor, guia pelo caminho eterno. Por isso que a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Irmãos, a gente precisa ser um pouco de Zaqueu, certas horas, esse Zaqueu que está disposto a mudar, que se confronta, que fala assim: eu preciso mudar. Mas eu não sei qual é a árvore que você vai ter que subir. Eu não sei o que confronto você vai ter que fazer de você diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero reparar. O que você sabe que precisa ser reparado? O que você acha que precisa ser mudado? O que nós achamos que precisa ser corrigido? Ou será que a gente está tanto tempo na igreja que a gente é tão perfeito, a gente é tão bom, mais tolerante, mais amoroso, ter uma vida de oração, de leitura da palavra, ser mais perdoador, pedir mais perdão, ser fiel a Deus em todas as áreas da vida, ser fiel a Deus e generoso ao Senhor, servir mais na casa do Senhor? Eu não sei, mas eu quero profetizar: chegou salvação nesta casa. Chegou salvação em nossas vidas. Meus irmãos, hoje é a noite de salvação no nosso coração. Hoje é noite de salvação da nossa vida. Essa mensagem é para crente, essa mensagem é para desviado, essa mensagem é para quem não é crente, essa mensagem é para todos nós. Que onde Jesus chega, onde Jesus entra, Ele muda tudo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos falar com o Senhor nesta noite.